Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, já cobri 4 Copas do Mundo, sou repórter fotográfico profissional. E hoje convido vocês a estar aqui no canal, se inscrever no canal, dar seu likezinho, seu ok, e também deixar seu contato para futuramente estar aqui convidando vocês para esse bate-papo que é tão gostoso, que é falar de futebol. Que falar de futebol é paixão. E hoje eu estou aqui com 2 torcedores do Flamengo. Estão com a cabeça desse tamanho. Nem dormiram. Fala para mim que nem dormiram. Estou aqui com o Ricardo e estou com o Lucas. 2 flamenguistas, são 2 jovens flamenguistas. Realmente, os jovens sabem tudo de futebol. E eu vou fazer algumas perguntas a eles, ver se eles podem me responder. Eu pergunto a vocês o seguinte: estão vendo alguma saída para o Domi? Vocês ainda acreditam que ele ainda possa fazer um belo trabalho no Flamengo? Então, eu acho um pouco complicado que ele consiga fazer isso, né? Porque diversas coisas já mostraram que o ambiente não está favorável para tal. Até porque, como a gente viu ano passado, todos nós vimos, né? Então a gente viu um time do Flamengo com muita intensidade, a gente viu os jogadores com sangue nos olhos, a gente viu jogadores vibrantes. Hoje a gente vê os jogadores correndo por bloco na marcação, não acompanhando os jogadores, se sentindo cansado, aparentemente fora de forma, porque eles estão correndo muito mais atrás da bola e não estão marcando os jogadores de maneira que a gente já tinha se acostumado a ver. O nível dos jogadores caíram drasticamente. O Flamengo passou de um super time para um time mais do que comum. Então, isso demonstrou um pouco de fragilidade. Eu acho que tem muito a ver com o Domi, porque ele já tem um tempo de trabalho aí. Ele ainda não conseguiu implementar a filosofia, que eu acho que ele tem uma ideia de jogo, mas eu acho que ele não conseguiu ainda trazer isso para a galera. E também eu acho que, de acordo com o ano passado, eu acho que ficou um pouco difícil para ele, porque qualquer parâmetro que vinha, o patamar estava muito alto. Isso é Então, verdade. para manter esse patamar era difícil e ele veio num momento um pouco complicado. Eu creio que para quem vier depois dele vai ter um pouquinho mais de facilidade, porque o Flamengo já está oscilando, já está num momento, digamos, ruim. O Flamengo não jogou muito bem depois que o Domi assumiu, não conseguiu manter um padrão de jogo. Então, eu acho que vai ser complicado para ele continuar assim. Eu concordo com tudo que o Ricardo falou. Mediante tudo que o Jorge Jesus fez ano passado, o padrão já estava muito alto. Conforme tem essa troca, você já demanda que o Flamengo continue naquele alto nível. Só que tem a troca, vem pandemia, os jogadores ficam parados, sem treinar. Muitos jogadores voltaram fora de forma. Gabigol, por exemplo, a imagem dele, capaz de ser que me perdoe, mas com uma barriga enorme para jogador de futebol, é inadmissível com o salário que ele tem, com a dedicação que ele deveria ter aos treinos. Sou fã demais, mas é inadmissível. Ver o time ontem andando, tem um lance que o zagueiro do time adversário vem com a bola, carregando a bola, e o time do Flamengo recuando, em vez de adiantar a marcação, estava perdendo o jogo, recuando, um time apático, irreconhecível. Não dá para acreditar que em tanto pouco tempo se teve uma diferença tão grande. Foi como o Ricardo falou, a expectativa do Dom era muito alta. Por ele ser auxiliar do Guardiola, isso criou uma expectativa maior ainda. Ele vai chegar, ele vai manter o padrão, ele vai levar, o Flamengo vai ficar um clube de ponta. Não que não seja. Acredito que a gente esteja caminhando num patamar acima da média do Brasil, mas, enfim, eu ouvi uma frase ontem no Twitter que eu achei muito interessante. Eu até comentei com o Nilton mais cedo. Auxiliar de pedreiro não é pedreiro. Então fica essa deixa aí. É verdade, isso aí. Cara, é o seguinte, porque essa do Lucas é muito boa. Ele fosse para mim cedo, eu comecei a rir. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Engraçado, porque ele veio com... Quem fosse assumir o Flamengo, na realidade, assim, Jesus saiu. Quem chegasse para assumir o Flamengo, cara, ia passar por esse momento difícil. Não tem como, Com cara. certeza. Porque o cara, o português ganhou tudo, cara. Ganhou tudo. Não, assim, tudo o cara fala assim. Nem tudo, mas ganhou muita coisa no Flamengo, em pouco tempo. Então, quem chegasse para assumir ia ter essa dificuldade. Agora, só que a dificuldade que realmente o Domi está tendo, cara, é muito grande, cara. Eu não vejo ele em condições aí, depois da chinelada, esse sacode de 5-0, ainda pegar o time, concentrar o time, ter um foco com o time render. Eu não sei, cara. Eu não consigo ver. Eu não consigo. O Flamengo vai ter dor de cabeça, viu? Com Como eu certeza. falei,
foi como eu falei com você mais cedo. Eu acho que esse próximo jogo lá no Equador vai ser crucial. Eu acho que ou ele apresenta um futebol que ele não apresentou ainda até o momento, ou então ele está com a corda no pescoço. Eu acredito que ele já está. Amanhã vai ter uma coletiva com o Marcos Braz. Eu vi e disse na internet que o Marcos Braz estaria em tese fechado com ele, que se demitisse o Domi ele sairia junto, mas eu acho que não é assim. Eu acho que não pode existir nenhum personagem dentro do Flamengo acima da entidade do Flamengo. Tanto jogador quanto dirigente. Falou tudo, técnico. Lucas. O cara mandou bem, falou muito bem, Lucas. Tá certo, tá com razão. É que eu digo pra você, às vezes esse canal aqui é o canal torcedor, mas tu viu a sua fala, é verdade, cara. Os caras querem se colocar acima do clube. Que isso, meu irmão? Não existe. Não existe. Fala aí, Exatamente. Que eu acho que ficou complicado realmente para sustentar isso tudo aí depois dessa derrota, que é uma derrota que não é normal, porque a gente via mesmo se fosse um Flamengo perdendo por uns 5-0, que o time do Flamengo fosse um time que estivesse marcando muito alto, tivesse acontecido muitas falhas individuais, enfim, foi o que eu estava vendo no jogo ontem, e até na transmissão o rapaz falou uma coisa que foi muito verdade: o Flamengo não conseguiu competir, o Flamengo não conseguiu jogar de igual para igual e nem próximo disso. A gente sabia que teria dificuldade de jogar na altitude, de jogar contra eles lá, que eles são um bom time, até que o Flamengo enfrentou recentemente. Porém, mesmo com o Jorge, com o time que a gente tinha no auge, praticamente a gente foi lá e empatou em 2-2, não ganhamos. A gente imaginava que seria um jogo difícil. Mas do jeito que foi, o Flamengo não conseguia competir. O Flamengo não era um time, o Flamengo era um bando de jogadores que formavam linhas, isso dava para você ver nitidamente, linhas sendo formadas que ficavam andando de um lado para o outro. O William Arão não existia em campo, ele é um jogador que ficava correndo sempre de costas para jogadas, ele estava sempre perdido, ele não sabia o que fazer, e isso gasta o jogador, ele fica cansado, e aquilo ali a gente dá raiva para o torcedor, dá raiva para quem gosta, porque sabe que o cara tem potencial, sabe que o cara jogou muito ano passado. O Gerson é outro exemplo. O que o Gerson tá jogando com o Domi? Nada, né? Não é mais nada. Tu falou tudo, Ricardo. Tá jogando. E o Gerson é um jogador de uma qualidade impressionante, cara. Não tá rendendo nada. Rendendo nada, impressionante. Era um cara que tava cotado para grandes clubes europeus, seleção brasileira. Descobriu a posição, e agora o cara começa a inventar uma posição para ele, querer que ele jogue de outra maneira, que ele não gosta. E dá para ver. Quando o resultado não vem, quando a maneira de trabalho que era encaixada começa a mudar, dá para ver o desânimo no rosto dos jogadores. Dá para ver que às vezes eles não dão aquele sangue a mais, porque eles sabem que se o resultado não vier ou tomar um gol, dá para perceber, isso está nítido para quem acompanhou muito ano passado e acompanha agora. Agora, Lucas e Ricardo, uma coisa que eu estou pensando assim, a defesa do Flamengo, realmente, nessa temporada, está muito vulnerável. É realmente uma defesa que não está rendendo. E ela também não está rendendo também, porque ela está realmente desprotegida, cara. Foi o ponto que você falou do Arão. O meio-campo assim, não tem quem está protegendo essa defesa. Os caras entram na defesa do Flamengo com uma facilidade imensa, cara. Sim, exatamente. Eu acho que a falta de entrosamento, tanto do Léo Pereira quanto do Gustavo Henrique, ela é crucial para esse momento. O Rodrigo Caio, eu acredito que ele tenha se mantido, talvez não no nível do ano passado, mas sim no nível muito bom. Uma regularidade que garante ele como titular absoluto na defesa. Mas essa dúvida entre Léo Pereira, Gustavo Henrique e vamos até incluir o Tuller nesse trio aí, não tá dando. O Tuller eu gosto muito dele, é um garoto da base, ele sempre joga com raça, demonstra o seu valor, mas assim, na saída de bola, sair jogando não é o forte dele. Defendendo, beleza, é regular, mas sair jogando não é muito bom. Nilton, eu queria fazer uma ressalva aqui, que a gente estava falando muito do jogo contra o Independiente Del Valle, como se fosse um fato isolado, que eu acredito que não seja. Eu acredito que aquele jogo, no início do Brasileiro, contra o Atlético Goianiense, foi abre o olho. 3-0 lá, não foi legal. Aí depois perde dentro de casa para o Ceará, não foi bacana. E agora toma essa sapatada lá, eu acho que já está chegando num ponto, no esgotamento. Cara, você é engraçado, tu fez um resumozinho legal de tudo que você falou. Cara, mas eu vou te falar, cara, eu não tô vendo. A gente gosta de futebol, acompanha e é apaixonado, a gente não consegue ver ele com o time na mão e fazer esse time rodar bem, jogar. Não sei, cara. Não existe. Parece que não existe aquela união entre jogador e técnico, como existia no passado.
Por mais que o Gabigol, quando fizesse os gols dele, fosse lá, comemorasse com ele, abraçasse, demonstrasse uma certa união, eu acredito que não existe como existiu no ano passado, está longe de ser algo meramente parecido. Eu também acho que é por ideia, né? Ano passado o cara chegou implementando uma ideia, os caras firmaram na ideia, estava tendo resultado. O ano passado inteiro o Flamengo perdeu 4 jogos só. Então foram coisas que eles viram, caramba, vamos fazer igual o cara, que o cara tá pedindo, que tá dando resultado, tá dando resultado. Nessa eles já têm um estilo de jogo na mente, eles querendo ou não, já conheciam o estilo do Jorge, e aí chegou um outro cara querendo mudar praticamente tudo. Eu acho que isso foi um erro dele, que ele quis mudar. Ele chegou falando que ia mudar devagar, aos poucos, as coisas, mas ele mudou, acho que um pouco rápido demais e acabou dificultando aí esse relacionamento com os jogadores. Não acredito que os jogadores estejam fazendo corpo mole, nem nada disso, até porque a gente vê jogadores correndo, mas a gente vê os jogadores correndo errado. A gente vê os jogadores se sentindo cansados de estar sempre meio que zonzos. Ontem, por exemplo, no lance do gol, no primeiro gol do Independente Del Valle, foi o que você falou da zaga. A gente percebia muito o desentrosamento do Gustavo Henrique e do Léo Pereira com o Jorge, porque a gente sabia que estava um esquema muito encaixado, a bola caía no pé dos dois, a gente percebia muito isso. Ontem, formavam a linha dos 4, os caras vieram 3 jogadores tabelando ali entre os 2 zagueiros, o Willian Arão de costas para jogar, de frente para a grande área do Flamengo, totalmente errado para um volante, voltando, e os caras tabelando de frente para os 2 zagueiros que ficaram sem ter o que fazer, porque ali vai na rapidez do atacante, eles não tinham o que fazer. Então, sem cobertura nenhuma, realmente, muito desprotegido, e eu não acho que é a falha totalmente deles, não. No jogo contra o Ceará, o Flamengo não conseguiu criar, o Flamengo perdeu muito, muito na saída de bola e no jogo que ele tinha. Hoje o Flamengo ataca em bloco, hoje o Flamengo só consegue uma chance de ataque se for 4, 5 jogadores, tudo caminhando no mesmo setor do campo. Antes o Flamengo conseguia se desvencilhar dessas jogadas. Tinha o Bruno Henrique vivendo um ótimo momento, o Gabriel vivendo um ótimo momento, conseguia fazer algumas jogadas, triangulações com 3 jogadores, 2 jogadores. Hoje o Flamengo só consegue jogada, principalmente se o Isla for ao ataque com Everton Ribeiro, fazendo triangulações ali pela direita, consegue só com 5 jogadores que o Flamengo consegue uma jogada. Ontem era nítido, principalmente no meio campo. O Flamengo conseguia trocar alguns passes, Diego tocando passe para o lado, não tinha ninguém. O Gabriel não infiltrava no meio, o Gabriel infiltrava lá na outra ponta. O Flamengo sempre tinha que ficar voltando a bola, recuando para o goleiro e dando um chutão para frente e devolvendo a bola para os caras. Eu acho que vale uma outra ressalva aqui, que essa questão do rodízio do Domi não é legal. Eu acho que uma característica marcante da equipe do Jorge Jesus no passado era o esforço físico, era o treinamento físico. Ele pedia muito dos jogadores e os jogadores respondiam muito. Ele trabalhava muito essa questão dos jogadores. Era uma questão que todo mundo sabia. Ele falava, jogador tem quinta, sexta e sábado para descansar. Domingo é dia de jogo. Segunda e terça ele também descansa. Quarta é dia de jogo. Enquanto ele não tiver risco de lesão, ele vai para o jogo. Não tem essa. É o trabalho dele. Ele trabalha, não que ele trabalhe 2 dias na semana, mas é o mínimo ele poderia jogar esses 2 dias na semana. E essa questão do rodízio eu não acho bacana. Eu acho que você não dá consistência ao jogador. Você não dá. Se eu já te perguntar qual o time titular do Flamengo, você não vai saber me responder. Cara, o cara muda toda hora. Ele muda toda hora. Exatamente. Ontem você entrar num jogo, numa altitude, com 3 meia armadores fora de casa, num jogo de Libertadores, eu acho que não é nada satisfatório para o torcedor do Flamengo. Não. Agora, eu creio que faltou... Pode falar, não. Não, fala você, Rodrigo. Ô, Ricardo, pode falar, Ricardo. Eu acho que ele também falta um pouco de conhecimento sobre o que é o futebol sul-americano. Eu acho que ele não sei se ele tinha esse conhecimimento de todas as características que envolvem esse futebol aqui. E creio falando para você. É difícil mesmo, cara. Exatamente. E se não tivéssemos nessa situação de pandemia, tivessem torcida em estádio, pode ter certeza que hoje ele já não estaria mais lá, que a pressão seria muito, muito grande de torcedor. Muito grande. Muito grande. Agora, fala, Luca. Aí. Eu vi vários movimentos de torcidas organizadas dizendo a respeito sobre isso e que não fariam nenhuma presença frente a isso devido ao elenco que está delegado todo no Equador. Mas quando voltar, com certeza, acredito que vai ter uma pressão bem grande aí por parte das torcidas organizadas do Flamengo também. Agora, vocês dois, assim, que eu vejo aqui, só em vocês falarem, eu sei que vocês são flamenguistas mesmo de acompanhar, né, o clube.
Cara, vocês assim, do coração de vocês, porque o torcedor é um apaixonado, vocês ainda acreditam no trabalho do Domi? Vocês? Não. Não. Acho que não. Também não acredito. Não vai se dar tempo para oportunidade para ele pôr em prática tudo aquilo que acho que ele planejou, mas planejou só na mente dele, né? Porque colocar em prática, eu acho que ele não vai ter tempo para isso. Ou ele ganha de goleada no Equador e volta com o status mais a menos, ou então não vai rolar. Acho que o empate para ele já é crucial para ele ir embora. Também não acredito. Acho que mais cedo ou mais tarde, se ele vier com uma derrota do Equador nesse próximo jogo, ele já é garantido. E se ele conseguir um empate, uma vitória, e caso não demitam, acho que é questão de tempo também, porque eu acho que o Marcos Braz, principalmente, é um homem que a torcida do Flamengo confia muito, acredita muito e sabe que ele sempre faz as escolhas certas. Ano passado, eu me lembro que na hora que ele trocou o Abel, que a torcida criticava, da mesma maneira que está começando a criticar o Domi agora, o Abel não tinha resultados horrorosos. O Flamengo vinha de campeão estadual, o Flamengo vinha de algumas vitórias, algumas derrotas fora de casa, mas não eram resultados... Vinha com resultado, mas jogando mal, mas apresentava Exato. resultado. E apresentava resultado. Com o Domi nem resultado a gente está conseguindo apresentar. E eles viram que aquele futebol apresentado do Flamengo, mesmo tendo alguns resultados que sejam para times medíocres, o Flamengo ganhava, mas para times como o Atlético Mineiro e Minas a gente perdia. Ele viu que aquilo não daria para o Flamengo. Não era aquilo que o Flamengo buscava. O Flamengo não teria evolução com aquilo. Eu acho que é basicamente o que está acontecendo agora. Quando a gente olha para o trabalho dele, a gente não percebe que vai ter evolução. A gente acha que, nesse momento, se continuar dessa maneira que está, os jogadores do jeito que estão, digamos assim, não sei se adotando a ideia, mas eles estão cabisbaixos, está sem sangue. Isso que eu ia falar com você agora. Eu ia falar com vocês. Isso, o que está tocando no assunto que eu ia falar com vocês. Está tocando agora, Ricardo. Os jogadores estão sem vontade, entendeu? Eles estão com aquela gana de querer competir, de querer ganhar. Eles estão cercando, estão marcando, estão chegando ali de lado. O que era muito diferente. E isso eu comentei até com os amigos. Eu cheguei a falar, cara, não é culpa só do jogador. Claro que é do jogador, mas ano passado a gente via o Flamengo ganhando de 2-0 e tinha um técnico que mandava vamos, pra cima, vamos, marca lá. O cara fazia uma jogada errada, ele chegava, chamava o outro, substituía, entendeu? Não importa o horário do tempo. Então tinha alguém sempre para estar ali no pé deles. Agora não tem, então fica mais relaxado, não tem jeito. Cara, exatamente o que eu ia falar com o Ricardo, tocou no assunto bem interessante. É exatamente o que eu ia falar com vocês. Porque o jogador, cara, começa a tomar esse monte de chinelada e também vê o time não rendendo, você perde um pouco da confiança. Né? Você perde um pouco da confiança e você, não sei se você consegue criar aquilo que tem dentro de você do ano passado do Flamengo, que eles criavam um lance porque eles tinham entrosamento e estavam com orgulho assim, lá no alto. Você não vê mais, cara. Não vê mais. Exatamente. Você vê o time do Flamengo tímido, brother. Não existe isso, cara. Não existe. Exatamente. Eu acho que se houvesse realmente essa troca aí, eu acho que poderia vir um técnico um pouco estilo Jorge Jesus, né? Que cobre bastante, que tem um pulso firme e mostre, por mais que seja um ídolo, como eu disse anteriormente, ninguém está acima do clube. Estão ali a trabalho, o mínimo a demonstrar é honrar os torcedores, correr em campo e demonstrar o mínimo de raça. Como o próprio lema do clube diz, é a raça, amor e paixão. Se você não tem, pode ir embora. Ninguém aqui é maior que a entidade. Eu também falei com o Lucas mais cedo, conversando com o Lucas, eu escutei que o presidente do Flamengo, Ricardo, falou que a multa do Domi é mais alta do que a do Jesus. Cara, eu não sei. Eu vi. Cara, aí fica difícil, cara. Como é que você vai... Complicado. Cara. Como é que você vai? Você vai tirar o cara, ficar pagando o cara fora e trazer um outro, porque o Flamengo não quer time, não quer técnico brasileiro. Exatamente. Superestimar demais um trabalho que até então não se tinha tanta consistência assim. Tudo bem, ele era auxiliar do Guardiola, é um ponto importante? Sim. Mas não é para tanto. Ele fez um bom trabalho nos Estados Unidos? Sim, mas também não é para uma multa de 700 mil. Não é. Isso é verdade. Agora o Flamengo fica numa sinuca de bico incompreensível. E aí, você demite, você paga 700 milhões, fora o dinheiro que você vai gastar para contratar um outro técnico, em tese, estrangeiro? Cara, essa questão... Fala, Ricardo. Eu também vi ontem que parece que ele chegou a comentar
que a multa dele era metade do salário que recebe o técnico mais bem pago do mundo, que parece que é o Simeone do Atlético de Madrid, que tem o maior salário de técnico do mundo, e a multa seria metade do salário do cara, que é um salário surreal. E aí... Mas aí entrou outro ponto que no futebol a gente vê muito e que eu acredito que possa acontecer, é a questão de acordo, é em questão do Domi também realmente não ver que ele vai conseguir implementar o que ele pensa ali. Eu acho que isso pode acontecer, não descarto. A questão é, se o Domi não quiser sair e o Flamengo quiser tirar, não tem jeito, é a multa. Mas eu acho que uma pressão, por exemplo, como acontecia há um tempo de Flamengo que a gente já tinha praticamente esquecido do ano passado, uma pressão de torcida em aeroporto, o Domi nunca deve ter visto isso na vida. Então, não. Cara, eu tô lembrando, sabe o quê? Você agora falou um negócio, eu tô lembrando do Abel, cara. O Abel, o resultado não estava vindo no Flamengo, ele ficava no campo assim tremendo, cara. Olha, para tu ver como é que é a torcida do Flamengo. O cara em campo, o Flamengo tremendo, brother, porque sabia que a pressão era muito alta, cara. Até exatamente. Eu acho que um ponto semelhante também com a questão do Abel era que quando o resultado não era apresentado, ele tinha um discurso de satisfação, um discurso de apreciação do que se foi apresentado em campo, que era totalmente ia em contramão com a torcida, com a opinião da torcida, na maioria das oportunidades. Eu acho que há uma certa semelhança com o Domi. Em determinadas ocasiões ele diz que o elenco ainda não absorveu tudo que ele tem para ensinar o elenco e tudo mais, mas eu acredito que esse tempo dele ele já está com a corda no pescoço. Claro, tá. Sabe por quê? Tá? Porque você não acredita mais no trabalho dele. O Ricardo não acredita mais no trabalho assim. Não é que não acredita, vocês estão com o pé atrás já com o trabalho dele. Então, são cara, sempre os mesmos discursos. É o pé atrás. Agora, você assim, ele saindo, o Domi saindo, o que vocês fariam? No Brasil, você vê alguém que possa dirigir o Flamengo? Ou tem que ir lá fora de novo? Eu acho complicado, porque muita gente lá no que o Flamengo buscou lá fora, o Domi não foi das primeiras opções, né? O Flamengo chegou a buscar o Leonardo Jardim, técnico português, chegou a buscar aquele outro, se não me engano é Carvalhal o nome dele, que também é um técnico português. E também não fecharam com o Flamengo, e que eu acho que seria um pouco mais do estilo do que ele queria lá. Eu não vejo ninguém com potencial para vir e fazer parecido com o trabalho do Jorge Jesus. Eu também não me recordo os nomes. Claro, se a gente for pegar uns nomes mais caros, a gente consegue achar, né? Os profissionais mais caros. Mas eu acredito que não vá. E eu iria no nome do Brasil. Se fosse eu iria no nome do Brasil, eu iria no Renato Gaúcho. Tá embaixo no Grêmio. E eu acredito que ele conseguiria... Ele é um cara do meio do futebol, conhece o meio do futebol, conhece o jogador. Eu acho que ele seria uma boa pro Flamengo. Ricardo falou tudo, cara. Eu concordo com o Ricardo aí agora. Ele falou, exatamente, foi como dizem, né, foi cirúrgico. Foi cirúrgico. Renato, por já ter jogado aqui, conhecer bem o futebol carioca, saber da pressão, saber do atual momento que o Flamengo vive, eu acho que dentro das opções, contando que o Flamengo pague essa multa de 700 milhões, que seria um déficit bem grande no fluxo de caixa do Flamengo, eu acredito que seria uma boa opção. Justamente por ele estar em baixa no Grêmio. Tudo bem, recentemente ele ficou nos iludindo e acabou criando uma antipatia com a torcida, mas eu acho que nesse momento não tem muita opção. Ou você apela para o mercado um pouco mais barato, que talvez demonstraria também um resultado satisfatório, que na minha opinião seria Renato Gaúcho, ou então você vai partir para o mercado milionário, europeu, estrangeiro. Por uma coisa eu te garanto, o Flamengo não vai jogar o que joga com o Renato. Pode botar o Renato aí, que o Flamengo não vai jogar o futebol que apresenta. A gente vai ver, nem demore um tempinho, mas um certo tipo de entrosamento, de troca de passes, que era basicamente o que o Flamengo tinha no passado. O Flamengo vai jogar melhor. O que o Flamengo está jogando hoje, o Renato não faria esse time. Eu acho que seria um bom desafio até para o próprio, que ano passado falava tanto que com o time do Flamengo fazia, acontecia. Eu acho que ele vai chegar aqui já com um desafio próprio. Ele é um cara que tem uma personalidade forte, então se já começar recebendo crítica, ele não vai se abalar nem um pouco. Ele vai chegar, o time que monta sou eu, então não importa, acabou. Eu acho que ele já vai chegar dando uma cara nova ao Flamengo. Vai chegar definindo um time titular, dizendo quem é quem
e dizendo que quem manda no elenco é ele. Eu acho que ele tem personalidade suficiente para tomar essa atitude. Cara, Também acho que o contrato não precisa ser grande. Eu acho que o contrato pode ser um contrato de 1 ano e aí vai avaliando. O período que ele está no Grêmio já é um período grande. Eu acho que já está na hora de trocar um pouquinho a mente, trocar um pouco lá. Ele já está, acho que se eu não me engano, uns 4, 5 anos no Grêmio. Então já é um período um pouco grande. E eu acho, eu acompanho nos programas esportivos, eu vi que a torcida já tá meio que esgotado um pouquinho do estilo do Renato e de não tá estar sim. vendo evolução, né? Tá Sim. tendo. E essa derrota também que teve agora, 2-0 lá fora também, a torcida também de saco Eu acho cheio que dele. não seria não seria um empecilho tão grande do Renato sair do Grêmio e vir para cá. Ele já fez história no Grêmio, já ganhou tudo, de tudo um pouco lá. E a gente sabe o que o Rio de Janeiro é pro Renato. Praia, o futevôlei dele na zona sul do Rio. Cara, Isso aí, Lucas e Ricardo, ele é tão malandro, tá arriscado ele sair de lá sem pagar multa, sem nada e vir pro Flamengo. Ele é tão malandro, é tão sim. articulado esse Renato, cara, que ele faz o Eu acho que acerto lá e vem pro Flamengo. exatamente, se fosse um desejo lá, seria mais ou menos o que aconteceu com o Messi em Barcelona. Ele já ganhou de tudo, ele fez uma bonita história no Grêmio. Eu acho que seria talvez até um pouco de ignorância do Grêmio cobrar tanto dele. Eu acho que ele já fez muito pelo clube, tanto como jogador quanto como técnico. Agora, com o Domina de frente, que ele tá aí, tem um contrato, tá cumprindo o Flamengo. Cara, o que vocês esperam do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Cara, é complicado. O Campeonato Brasileiro do Flamengo, para mim, vai ser um pouco complicado. Por isso que eu acredito muito. Se tem uma pessoa lá dentro do Flamengo que eu confio, é no Marcos Braz. Eu não acredito que ele vá manter o Domi por muito tempo, mesmo que se o resultado vier terça-feira. Porque é tudo aquilo, não é questão da derrota, é de como se perde, de como você pensa na projeção, na evolução do time. O Flamengo não tem evolução, então eu acho que ele não vai demorar a mexer. Mas acho que o Flamengo corre um grande risco. O Flamengo está a 3 pontos do primeiro colocado. E se o Flamengo ficar, esse final de semana, por exemplo, não joga, se o Flamengo ficar muito atrás, a gente pode acabar complicando aí um campeonato que, teoricamente, era um campeonato para a gente, no mínimo, ficar na terceira colocação, entendeu? E que era para estar ali batendo de frente com os grandes times devido ao gasto que o Flamengo tem com o elenco e com jogadores de qualidade que o Flamengo tem. Então, o Flamengo, eu acho que tem que pensar muito rápido para não ter tempo perdido, até porque é quarto domingo, é Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro, não tem descanso. Sim, exatamente. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, por ser um campeonato muito longo, não ser um campeonato de fase eliminatória, você tem que apresentar uma certa consistência. O Flamengo não tem apresentado. Você jogar bem um jogo ou outro isolado, isso não vai te garantir uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Pode você ficar ali no meio da tabela, mas não é o que o torcedor do Flamengo espera, nem acredito que os próprios dirigentes. Como o Ricardo falou, acredito que Marcos Braz seja um torcedor de confiança um dirigente de confiança da torcida, até por ele viver de Flamengo há muito tempo. Exatamente. Tem foto dele aí que circula constantemente pela internet, ele no meio da torcida do Flamengo, literalmente como torcedor. Eu acredito que isso passe uma confiança, eu acho que ele saiba de verdade o que é o Flamengo. Que se continuar do jeito que está, não vai durar por muito tempo. A torcida não vai aguentar. Mesmo em tempo de pandemia, não adianta, a pressão vai ser grande. E agora, uma coisa que eu quero falar com vocês. Isso aí agora é negócio de coração que eu vou perguntar a vocês. Cara, o que é ser flamenguista? Pô, quer ser flamenguista? É uma pergunta que eu me faço praticamente todo jogo, né? Que eu já sei que ser flamenguista é você saber viver com estresse. É você saber que se tudo na sua vida estiver indo bem, o Flamengo uma derrota, sua vida já não tá tudo certo. Então fica complicado. O Flamengo consegue estragar o dia das pessoas. Mas, pô, cara, é nossa paixão, não tem como. Eu não consigo viver sem. Em período de férias, por exemplo, quando não tem futebol, eu fico acompanhando, tentando ver o máximo que eu posso. Ser Flamengo, cara, só quem é Flamengo entende a paixão que a gente tem pelo clube, o orgulho que a gente tem do clube. A gente fica brincando muito aí com os rivais, debochando, mas quem nasce Flamengo, quem é Flamengo de verdade uma única vez, não consegue deixar de ser. Legal, bacana. Eu concordo plenamente com o Ricardo. Tem uma reportagem, se eu salvo me engano, de 2009, onde o repórter diz:
A sociedade exige que o Flamengo vença para o bem-estar da própria sociedade. O meu pai tem um funcionário que, cara, se o Flamengo perde, o meu pai diz, ele não rende, o funcionário não rende. Ou seja, comprova a frase de que a sociedade exige que o Flamengo vença. Como o Ricardo falou, se você é Flamengo uma vez, se você já pisou no Maracanã lotado, desculpe o termo, mas jogo de Libertadores, cara, não tem como você não se apaixonar por aquilo. É inexplicável. Se você não for flamenguista, você vai se arrepiar. Eu já fui com um amigo que não era flamenguista, já levei no jogo da Libertadores e aí se arrepiou. É inevitável. Aquilo ali é uma coisa única. Você vê aquela torcida toda, aquele Maracanã ecoando. Eu sou novo, eu não peguei o tempo de Maracanã antigo, mas acredito que o pessoal mais experiente aí pegou o tempo de Maracanã antigo, pegou a época de Flamengo, a época de ouro, a década de ouro do Flamengo. Pô, isso aí... Eu falo com meu pai me falava muito sobre a época de Zico, 81. Eu vou poder falar com meu filho também em 2019, né? Espero Legal. continuar, ter mais uma década de ouro. Legal. Olha só, cara, nós estamos aqui com o tempo estourado, cara, mas eu vou falar agora para vocês. Cara, vocês são uma resenha bem sadia, cara, vocês dois. Cara, vocês falam com uma segurança impressionante, cara. Impressionante. Legal ter convidado vocês terem aceitado o convite. Cara, vocês mandam muito bem. Vocês são flamenguistas mesmo, brother. Flamenguista é flamenguista. Futebol e Flamengo. Tranquilão. Cara, vocês mandam muito bem. Pô, cara, eu espero futuramente estar falando com vocês de novo aqui, convidando vocês e vocês estar com um tempozinho para a gente poder fazer uma resenhazinha aqui e bater um papo, cara. Muito legal falar com vocês. Agradeço bola, muito. Nilton. Agradeço Pode muito fazer aí o convite aí esse que a gente está momento. dentro. Pô, legal. E eu falo todo com vocês, todas as pessoas que realmente vão assistir essa resenha, que se inscrevam no canal, deixem seu contato para a gente possa estar conversando com vocês, como conversei aqui com o Ricardo e com o Lucas, que realmente deram um show aqui. Um abraço, Lucas. Um abraço, Ricardo. Pô, obrigado por vocês terem aceitado o convite aqui, tá, irmão, do canal, e a gente ter participado dessa resenha. Um abração, irmão. Obrigado aí, Foi tá? uma satisfação enorme, cara. Falar de Flamengo, como o Ricardo disse, falar de Flamengo, futebol, né? Tranquilo. Isso aí, a gente fala qualquer hora, qualquer dia. Falou. Valeu, Nilton. Um abraço, muito obrigado Ricardo. aí pelo convite. Valeu, Um abraço.